Bom, boa noite. Eu agradeço o convite da É sempre um prazer vir aqui. O Edson, é um prazer estar com o Andrei, que eu conheci quando foi meu aluno de graduação na FAI, né? Depois toda a história na PUC, foi para a França, fez sanduíche na França, quer dizer, é um exemplo de um aluno que fez tudo certo e está aí. Né? No sentido de estar produzindo, estar dando aula, estar escrevendo, estar traduzindo, estar trazendo um conhecimento que falta entre nós aqui no Brasil. Então, é de fato uma noite bastante feliz. E eu estava comentando que também é feliz porque eu vou, depois de alguns dias, conseguir falar de uma coisa que eu gosto, que não é política. Certo? Que não é o Brasil hoje, não sei o que, essa história que a gente está vivendo, que é muito importante, claro, mas falar de um assunto que me é muito caro, né? Inclusive durante a minha própria formação, né? de mestrado, doutorado, quer dizer, um assunto, também fui fazer sanduíche na França, nos anos 90, quer dizer, é um tema que eu acho muito importante. Eu pensei, quando o Edson e o Andrei falaram comigo, essa ideia de falar um pouco do contexto do jansenismo, eu queria tocar um pouco no que o jansenismo me parece que ele é importante e no que ele traz para a espiritualidade contemporânea, alguma coisa que na realidade eu acredito que a espiritualidade contemporânea, não só cristã, tem perdido bastante, né? E que o livro que o Andrei traduziu tem muito a ver com isso, essa ideia da reforma interior. O jansenismo é um movimento teológico associado à figura dos jansênios, que é uma espécie de leitura agostiniana, é uma leitura agostiniana dentro do catolicismo francês, que deixa o catolicismo francês jansenista perto do calvinismo. Quem olha de fora acha que é uma forma de calvinismo envergonhada, mas eu lembro quando eu estava na França, eu fiquei lá de 94 a 96 fazendo sanduíche no doutorado. Eu lembro que um dos caras com quem eu fui conversar foi o Philippe Cillier, né? Tá vivo ainda? Tá. Ele já era um senhor nos anos 90, o Philippe Cillier. E ele me atendeu, muito simpático, autor de um clássico chamado Pascal e Santo Agostinho, né? Um livro clássico sobre o Pascal, sobre o agostinismo do Pascal. E eu lembro que ele estava me falando da influência do jansenismo na França, por que as igrejas católicas na França são tão austeras, né? Tem pouco santo, pouca flor, uma coisa meio assim, que normalmente as igrejas católicas elas são mais, digamos assim, elas têm um visual mais rico em termos de imagem, de estética. E as igrejas católicas francesas, de fato, quando você olha com esse viés, você percebe nelas digamos assim, um ambiente interno um pouco menos comum, mais parecido com uma igreja protestante, grosso modo, né? Calvinista, grosso modo. E o Cillier, ele me disse uma frase que eu nunca esqueci, que foi a seguinte: La France est toujours janséniste. A França é sempre jansenista. Quer dizer, o jansenismo continua na França até hoje. O jansenismo ele faz parte da cultura do século XVI, XVII para cá, né? Tem toda uma história. No final das contas, os jansenistas, durante a Revolução, acabaram ficando próximo dos revolucionários, certo? O jansenismo foi um movimento que não era só espiritual, ele foi identificado pela monarquia francesa como perigoso em termos políticos, né? Havia uma suspeita de que os jansenistas não eram absolutistas, na verdade, não acreditavam na teoria do corpo místico do rei e que, apesar de que não aderiram à chamada fronda na época, né, a tentativa de, digamos assim, fazer o impeachment no Luís XIV, né, eles não aderiram à fronda, mas de qualquer forma, a monarquia interpretou os jansenistas como um grupo perigoso, que respeitava a ordem mundana, não porque achasse que ela tinha uma dimensão divina, mas que simplesmente estava estabelecida como tal. Então, na realidade, o movimento jansenista ele vai além dos jansênios, né? Ele começa com uma discussão ao redor da graça, uma polêmica ao redor da ideia de que se o homem tem a graça suficiente,
o debate entre jansenistas e molinistas, como se fala na história do século XVII, entre jansenistas e o grupo jesuíta associado ao molinismo, é um debate que reedita em grande medida o debate Santo Agostinho versus Pelágios, certo? Então tem uma antropologia em jogo. Essa antropologia entende, que a gente vai ter tempo de ver com o Andrei falando do livro que ele traduziu, é uma antropologia que eu acho que ela faz falta hoje, né? Uma antropologia que fala do homem como ser contraditório, que introduz a própria noção de contraditório na experiência interna, né? De que nós talvez não sejamos donos da nossa vontade, que a gente é herdeiro de uma natureza que tem, digamos, um problema na estrutura, na operação da natureza humana, o próprio conceito de que existe uma natureza humana, né? Eu sei que no âmbito teológico, se bem que, às vezes, eu lembro aqui da frase do Heinrich Heine, aquele ator alemão do 18, que se referindo aos teólogos da sua época, se dizia só ser atraído pelos seus. Quer dizer, no sentido que às vezes você não precisa nem de um ateu para criticar Deus, basta chamar um bom teólogo, né? Muitos teólogos que tem por aí. Então, assim, voltando, o jansenismo, portanto, ele é um movimento cultural, político, social, bastante intelectualizado, né? Alguns historiadores até falam por que a monarquia não conseguiu fazer mais mal para os jansenistas, né? Acabou com o mosteiro, houve uma perseguição significativa. A resposta imediata é porque o jansenismo fazia parte da elite intelectual e econômica da França, como o próprio Pascal, o próprio Racine, né? O dramaturgo francês, o próprio conhecido das histórias dele sobre bichos e fábulas, o La Fontaine, tá? Então, são nomes que mostram em que lugar social estava o movimento jansenista, né? Esse movimento jansenista, ele teve, além de uma crítica à noção de suficiência da natureza humana, o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma crítica à ideia de que a natureza humana seja suficiente nos limites naturais dela. A ideia do jansenismo é de que a natureza humana precisa da ação da graça de Deus, né? Contingente, eficaz, bem dentro da polêmica agostiniana da graça, né? Versus Pelágios. Então, os jansenistas, eles vão ser interpretados, o Sellier fala isso, o Henri Gouillet fala isso, o jansenismo vai ser uma espécie de anti-humanismo no momento que o humanismo está virando filosofia. O que significa o humanismo virando filosofia? Significa na hora que a cultura europeia está preparando uma teoria de perfectibilidade do ser humano. Na ideia de que o ser humano é autoperfeiçoável, dentro dos seus próprios limites, autossuficiente, que ele não precisa da ingerência de Deus, ele não precisa da ação da graça, que ele é capaz, pelas suas próprias forças, né? Ele é capaz de resolver os problemas do seu comportamento, uma linguagem pascaliana dos escritos sobre a graça, que nós podemos realizar os mandamentos a partir da nossa própria natureza humana, né? Então, tem no jansenismo, portanto, uma crítica ao humanismo nascente. Essa crítica, ela aparece para nós como antropologia, como pessimismo antropológico, né? A ideia, então, de que o homem deve olhar para si mesmo como alguém que precisa de alguma forma de ajuda, né? Como alguém que não é capaz de escapar das armadilhas das concupiscências, seja a concupiscência da carne, da vontade, do espírito, da vida, seja lá como a gente organize essas concupiscências. Mas o jansenismo, por exemplo, ele desaguou numa pedagogia, né? Ao redor do mosteiro das freiras, em Port-Royal. Aliás, tem um filme, quem gosta desse negócio, tem um filme do músico francês chamado Saint-Colombe, uma história real. Era um francês bretão. Quem entende de música e diz que ele é muito importante porque ele inventou uma corda a mais no violoncelo. Ele fez alguma coisa assim.
e ele era um músico, ele foi contemporâneo e instrutor de um músico francês de razoável fama na música barroca chamada Marin Marais, né? Chamado Marin Marais. Tem um filme primoroso chamado Todas as Manhãs do Mundo, tá? Com o Gérard Depardieu no papel do Marin Marais, em que eu normalmente recomendo para quem quiser ter uma visão de época, um pouco do contexto e da estética jansenista. Pessoas extremamente austeras, de temperamento muito duro, né? Com um olhar bastante crítico com relação à natureza humana. E tem uma passagem no filme em que é dito por ele que as suas filhas, então, tinham sido educadas em Port-Royal. Né? Tinham sido educadas por le monsieur de Port-Royal, como eles falavam, quer dizer, pelos senhores de Port-Royal. Essa ideia de escola, portanto, seria uma escola baseada na teoria da graça do Agostinho. Né? Então, você tem aí um movimento teológico, né? Você tem um movimento de crítica antropológica, um movimento encravado numa Europa do século XVII, numa França do século XVII, principalmente. Portanto, um movimento que, inclusive, o Pascal, o Grand Arnaud, como os franceses chamam, que era um intelectual de leis, teólogo da Sorbonne, que era um cara muito famoso na época, os jansenistas eram conhecidos por serem grandes polemistas, né? Dentro do debate francês da época. Pascal ficou muito conhecido com as provinciais, né? Que tem toda uma história, que se escrevia escondido, aparecia no meio da manhã jogada pela cidade. Então tem todo um dia ainda fazer um filme legal sobre isso, né? Sobre esse contexto do debate teológico e antropológico dentro da sociedade da época. A crítica política do jansenismo, que é um dos temas mais, talvez, delicados dentro do jansenismo, a crítica política ao jansenismo, quer dizer, o jansenismo teve problemas com a Igreja Católica, como todo mundo sabe, né? Ele, digamos assim, ele foi visto como uma quase heresia, de fato, né? Mas o jansenismo político é talvez uma das áreas mais interessantes, porque o jansenismo político, ele na realidade diz para você seguir a norma simplesmente porque a norma está estabelecida. Todo mundo que conhece jansenismo, conhece Pascal, sabe quando ele dizia que não procure pelo princípio de uma lei ou de um hábito, porque ao procurá-lo, você provavelmente irá aniquilá-lo, né? Por quê? Porque você vai descobrir que o filho mais velho da rainha é o rei, simplesmente porque um dia alguém disse isso, certo? Não é porque o filho da rainha é o rei, porque Deus quer que ele seja o rei, né? Ele é o rei simplesmente porque se você tivesse num barco e tivesse que decidir quem é o capitão, cada um ia querer dizer que era melhor. Então, sabiamente, as pessoas decidiram que está decidido. Quem manda é o filho mais velho da rainha, acabou. Então, não precisa ficar dizendo quem é o melhor, quem é o pior, né? Esse tipo de postura jansenista, que ela tem o que a gente chama em filosofia uma crítica à estrutura mundana, né? Quer dizer, ela tem um olhar sobre a estrutura mundana no sentido de que essa ordem da concupiscência aqui, você tem um contrato de concupiscência aqui. O jansenismo também, também deve ser olhado delicadamente a sua relação institucional, tá? Quer dizer, e aí aqueles que criticam o jansenismo até hoje dizem, tá vendo aí, a igreja tinha razão, olha só onde os jansenistas estavam na hora da Revolução Francesa. Estavam pedindo a cabeça do rei, né? Olha como o movimento jansenista evoluiu no sentido de abraçar teorias anticlericais, teorias antiteológicas, né? No sentido de que a ideia de adesão a uma norma simplesmente porque ela é hábito não sustenta, se você não acha que essa norma estiver fundamentada em algum tipo de transcendência. Quer dizer, a herança jansenista, deixa eu olhar meu tempo aqui, a herança jansenista, ela é
portanto, bastante vasta, né? Eu lembro que na minha conversa com o Cellier, uma coisa que ele me disse foi o seguinte: você quer encontrar jansenistas? Em Paris tem um boulevard chamado Boulevard de Port-Royal, né? Que é na realidade a continuação do Boulevard de Montparnasse, tá? O Montparnasse está no 14, Port-Royal está no 13. E tem um metrô chamado metrô de Port-Royal, né? E onde tem o final do Parque de Luxemburgo, e tem um hospital lá, que se chama hoje Val de Grâce, que tem uma capela dentro desse hospital, né? Esse hospital era um convento jansenista em Paris, né? Antes os jansenistas, as freiras jansenistas, inclusive, terem todos os problemas com a monarquia e com a Igreja Católica. Domingo tem uma missa nesse hospital, que é uma maternidade, na realidade, na sua maior parte. E nessa missa de domingo é a missa onde se reúnem aqueles que eles chamam, do qual Philippe Cellier foi durante muito tempo uma espécie de coordenador, diretor da instituição. É uma associação chamada a Société des Amis de Port-Royal, né? Sociedade dos Amigos de Port-Royal. São jansenistas, né? Então, quando ele fala a França continua jansenista, quer dizer, a cultura jansenista, um olhar negativo sobre o mundo, um certo pessimismo, né, sobre as coisas, uma coisa muito austera, né, um catolicismo muito, esse catolicismo jansenista que é um catolicismo próximo do calvinismo, né, de alguma forma próximo do calvinismo de fato. Quer dizer, isso está presente na cultura francesa e, segundo Philippe Cellier, está presente até em quem não sabe. Tem um autor, um romancista francês vivo chamado Pascal Guignard, né, que se autodenomina jansenista contemporâneo, né, que escreveu um livro que aqui no Brasil teve um razoável sucesso, que é um livro cujo título ficou mais ou menos uma espécie de vício da felicidade, obsessão pela felicidade, né, que é uma crítica à obsessão pela felicidade. Então, assim, mas eu vou terminar, né, para escutar o André e daí a gente ter tempo de perguntar. Eu queria falar de mais uma característica importante dessa herança dos jansênios, digamos assim, desse retorno ao Agostinho, né, como é bem típico dos jansênios, essa fala de retorno à teoria da graça do Agostinho em meio aos riscos do que acontecia naquele momento, no século XVI e mesmo no século XVII, que era uma certa contaminação com o humanismo renascentista. E a impressão que eu tenho, olhando hoje, eu tenho a impressão, pelo menos em grande parte da teologia católica que eu conheço e com a qual eu convivo, eu tenho a impressão que a teologia católica hoje é bastante pelagiana, né? Eu sinto muito por ter essa ideia, mas eu não consigo não tê-la, porque eu de alguma forma, je suis toujours janseniste. Quer dizer, há algo no meu modo de ver o mundo que permanece jansenista, né? Inclusive, quando eu fui para a França, eu estava fazendo um doutorado sobre Freud, né? E o doutorado que a Aninha fez depois, né? Eu ia fazer um doutorado sobre o Freud trágico e fui para a França por 2 anos para trabalhar com um professor chamado Philippe Soulez, sobre Freud trágico, e tinha uma lista de autores trágicos para ler, e entre elas estava o Pascal. Eu cheguei na França, 2 semanas antes de eu desembarcar na França, o meu orientador lá foi atropelado e morto, certo? Então, eu fiquei órfão. Quem me orientou foi o Vincent Carreau, na verdade, extraoficialmente. E eu estava lendo... eu estava lendo o Pascal, eu cheguei na França, comecei a ler o Pascal sistematicamente, me encantei com o jansenismo e fiquei no Pascal. E acabei fazendo doutorado sobre Pascal, né? E então eu tenho a sensação de que a teologia católica contemporânea ela é bastante pouco agostiniana, bastante pelagiana, bastante molinista, e talvez isso por conta de um espírito de época, porque a nossa época é pelagiana, é molinista, certo? E, nesse sentido, para alguém
alguém como eu, que é bastante marcado pelo olhar jansenista sobre o mundo, não pode deixar de não sentir um cheiro de pelagianismo numa certa tendência a falar, como um jansenista falaria, flater o ser humano, quer dizer, encher a bola do ser humano o tempo inteiro, falar que ele é lindo e maravilhoso, que ele vai conseguir, que na realidade nós somos o centro do universo e tal. Por último, eu queria fazer propaganda de um livro, já que eu estou aqui, que é um livro de um jansenista pouco conhecido, chamado Jacques Esprit, que era um homem a gente chamaria hoje uma espécie de jurista, né? Que tem um livro maravilhoso chamado, que eu acho que pode ser um belo trabalho para o Andrei, que é um livro chamado Tratado da Falsidade das Virtudes. Era um padre, né? Ele era um padre. Ele era um padre, E ele tem um livro chamado Tratado da Falsidade das Virtudes, que é um livro bastante analítico, onde ele vai pegando cada virtude e mostrando que, na realidade, embaixo da virtude, o que tem é o seu oposto. Isso, eu terminaria dizendo, eu acho que isso é profundamente jansenista. A cultura jansenista é uma cultura moralista no sentido técnico em filosofia, né? Quando a gente fala que um filósofo é um moralista em francês, moraliste, significa que ele é um especialista em natureza humana. Não é aquilo que a gente fala normalmente quando diz que alguém é moralista, no sentido que alguém está querendo, os franceses têm uma expressão mais elegante, que é fazer moral, né? Nós temos uma expressão mais corintiana para isso, né? Que é cagar regra, né? Então assim, moralista em francês, em filosofia, eu olhei para ele que ele é um dos meus grandes amigos corintianos, o Maurício. Então assim, em francês, em filosofia, dizer que alguém é moralista significa que ele disseca a natureza humana, ele disseca a alma. Né? E é típico do pensamento moralista, inclusive a presença do jansenismo na tradição moralista francesa, de gente como La Rochefoucauld, La Bruyère, é bastante forte. O jansenismo dá a quem o estuda, a quem o entende, uma hermenêutica, uma forma de analisar o comportamento humano que está muito no Esprit, de forma muito didática, eu diria, que é perceber, bem agostinianamente falando, e bem fiel aos jansênios, por que a graça tem que ser contingente? Porque se Deus desse a nós a chance de sustentar nossos méritos, nós todos iríamos mentir. Todos iríamos defender os nossos méritos, ia dizer que a gente era super capaz moralmente, porque no final das contas o que iria se colocar na frente era o orgulho, a soberba, a tentativa, inclusive eu acho bastante profundo no jansenismo, que é a percepção de que não ser assim implica no que o Pascal chamava de dilaceramento, que é quando, teoricamente, a ação da graça se faz, você começa a sentir um estranhamento com o mundo, você começa a sentir um estranhamento com a própria noção de que você é bom, né? E, nesse sentido, eu acho que o jansenismo é bastante católico. Quanto mais perto de Deus você acha que você está, mais longe você está. Quanto mais longe você sabe que está de Deus, na realidade, talvez mais perto você esteja, né? Então, é isso que eu queria mostrar, assim, rapidamente, esse contexto, onde essa obra que o Andrei traduziu e o que o Andrei tem estudado desde o seu mestrado, doutorado, todo o percurso que ele vem fazendo, quer dizer, que o movimento jansenista é um movimento cultural muito importante para entender a França, me parece muito importante para entender o mundo contemporâneo, ele é uma ferramenta muito poderosa de análise da natureza humana e acho que faz muito falta numa espiritualidade narcísica como a nossa, no mundo contemporâneo, que na realidade o cosmos está a nosso serviço e Deus também. Obrigado. Obrigado, Pondé. Agradeço a sua presença em primeiro lugar. Então, quando eu falo Pondé, eu até acho estranho, né? Tá certo, é Pondé porque mesmo. ele insiste com isso porque eu tenho o hábito de chamá-lo de professor Pondé. Na verdade, eu venho de uma família de professores e
o Pondé, ele foi meu professor desde a graduação, desde o primeiro ano de filosofia. Foi meu orientador no mestrado, foi meu orientador no doutorado. Então eu tenho essa dificuldade de falar o Pondé como um colega, então eu sempre o vejo como um mestre que me ajudou muito. Então eu agradeço a sua presença, eu sei que você tem uma agenda lotada, né? Agradeço por estar aqui. Agradeço aos meus familiares, né? Vieram gente de longe, minha tia, meu sogro, minha esposa, né? Agradeço a presença de todos, o pessoal do Mater Ecclesiae, os homens de preto que estão aí, né? De batina, né? Vieram de longe, né? Vieram de Tapicerica da Serra, agradeço também. Agradeço o Edson, né? Pelo interesse pela obra do Jansenius. Quando eu cheguei da França, questão de 2 meses, eu estava na sala do Edson, né? Mostrei esse texto e o Edson falou, vamos publicar esse texto, né? Então começamos a trabalhar, melhorar o texto e agora nós estamos realizando esse projeto. Então agradeço, né, o Edson por essa iniciativa. Bom, falar um pouco do livro. Primeiro eu gostaria de dizer como eu cheguei no Jansenius, né? Então fiz filosofia, a minha formação na graduação em filosofia, fiz o meu doutorado também em filosofia. E veja, terminando o meu doutorado, eu me deparei que eu aprendi 2 coisas. E há uma influência muito grande do Santo Agostinho, do Jansenius e do Pascal, que foi o meu objeto de estudo. Eu aprendi 2 posturas diante do mundo. Primeira postura, a dúvida, né? Eu estou dando aula em Minas, mineiro é desconfiado, né? Mas a dúvida diante de uma sensação de ignorância que eu tenho sempre quando os dilemas da vida se mostram. Então, essa sensação de ignorância, ela provém de tanto tempo de trabalho voltado à filosofia. E uma segunda característica, eu sou absolutamente pessimista em relação à condição humana. Absolutamente pessimista. O meu pessimismo é brutal em relação à condição humana. Eu diria o seguinte, que diante do caos, eu sempre mantenho a esperança que as coisas podem piorar. Então, depois da fala do Pondé, eu me reconheço como um jansenista andando por aí, pela cidade de São Paulo. E quando eu falo do Jansenius, eu lembro de uma frase do Mário Quintana, que ele diz assim, a vida é triste, o mundo é louco. Então, a questão que eu me faço é o que esperar do homem? O que nós podemos esperar do homem? Nós poderíamos esperar que o mal será vencido e que nós viveremos num mundo de paz, harmonia, amor e solidariedade? Eu acho isso uma coisa absolutamente ingênua. Absolutamente ingênua, né? Acho que o homem mata não é por uma questão social. O homem mata porque gosta de matar, né? De alguma forma, eu não acredito que o ser humano possa viver num mundo de paz, harmonia e amor. Esse mundo, eu acho que... eu não consigo nem ter utopias em relação a isso. Eu não consigo nem imaginar uma fábula de um mundo assim. Bom, acreditaríamos então que talvez a medicina poderia curar todas as nossas misérias fisiológicas? Bom, a morte, ela nos mostra que, de alguma forma, o corpo é absolutamente falível. Tem um autor chamado Ernest Becker, que nós estudamos na PUC, e ele diz o seguinte, olha, se você começa a pensar muito na eternidade, olha para o seu pé. Porque o pé é a primeira coisa que começa a apodrecer. Se você tiver uma empresa de creme, faz creme para o pé, porque o pé ele começa a se dissolver. Então ele diz assim, o que é o ser humano? O ser humano é um cano, um buraco em cima e um buraco embaixo, um cérebro pendurado, entra lodo em cima, sai lodo embaixo, e o ser humano é um bicho que ele quer viver eternamente, tá certo? Mas quando ele olha para o próprio corpo, ele vê um corpo que se dissolve. Então, veja, parece que o meu pessimismo em relação à medicina é absolutamente jansenista. Não acredito, né, que nós poderíamos ter um ganho brutal em relação ao sucesso da ciência.
E depois, o que hoje, nós não vamos falar disso aqui, de política, mas achar que a política poderia nos render um mundo melhor também é quase uma piada. É quase uma piada. Achar que a política vai resolver todos os nossos problemas. Então, veja, se eu tivesse que dizer alguma coisa com certeza, apesar de ser alguém muito desconfiado, eu diria que o ser humano é um fracasso. Não nós, os deuses, né? Mas os seres humanos. Os seres humanos é um fracasso. O ser humano é um fracasso. Tem uma frase do Pascal, que foi um jansenista, que mostra isso muito bem. Ele diz assim: o homem é disfarce, mentira, hipocrisia, tanto em si mesmo como para os outros. Não quer que lhe digam a verdade e evita dizer para os outros. Veja, a verdade é insuportável e a precariedade humana é certa. Gente, quando eu digo que a verdade é insuportável, faça esse teste. Amanhã, chega para o seu chefe e fala tudo o que você pensa dele. O chefe não. Para o chefe não, né? Não chefe. Então fala para a esposa, para você ver. Não rola. Não rola. Então veja, a sociedade, a civilização, ela está calcada na mentira. Isso aqui só funciona porque tem muita mentira. E veja, tem que ser assim, você levanta, pega o elevador, e o sujeito fala tudo bem, você vai falar não. Fala aquele chato que fala, não, você fala que está tudo bem, vai trabalhar. Então veja, essa desconfiança do ser humano, essa ideia de que a sociedade ela se sustenta a partir de uma mentira que a fundamenta, isso é típico do espírito jansenista. Então, veja, foi esse pessimismo que eu herdei dos jansênios. Agora, falando dos jansênios, o Jansênios ele foi um bispo, né, da Igreja Católica, fiel leitor de Santo Agostinho. O que é importante dizer que nesse texto que eu traduzi, nas primeiras páginas, ele disse: olha, eu não vou acrescentar nada de novo, pretendo seguir os passos do bispo de Hipona. Eu quero reproduzir aquilo que o Santo Agostinho disse. Por quê? Olha a cabeça de um jansenista. Se em teologia, a cada semana, nós criamos uma nova teoria, daqui 1500 anos, Jesus Cristo foi Elvis Presley. Sabe aquela coisa do telefone sem fio? Cada um aumenta um pouquinho em teologia. Então, como se faz teologia? Para trás. O progresso teológico é para trás. Então, veja, Jansênios volta para o Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é o padre da igreja. O padre da igreja significa uma testemunha autorizada da fé. Uma testemunha autorizada da fé, como Santo Agostinho, volta na leitura de Paulo, que foi um apóstolo. Paulo é aquele que esteve mais próximo de Cristo. Então, veja, aproximar-se da revelação é voltar para próximo da revelação. De que maneira? Através desses chamados padres da igreja, e um deles, um dos marcos da patrística, né, esse período histórico, é o próprio Santo Agostinho. Agora, o que ele sustentava? Né? Sustentava o fim do laxismo moral que invadiu a igreja no século XVII. Agora, veja, imagine só o laxismo moral da igreja do século XVII. Se o Jansênios estivesse andando por aí, hoje, eu não sei o que ele diria, em termos de laxismo moral. O Pondé ressaltou, né, olha, parece que a igreja é pelagiana. Quando ele fala de igreja pelagiana, o Pelágio achava que o homem ele tem todos os recursos para fazer o bem ou fazer o mal. A graça já está no homem, e o homem faz o bem se ele quer e faz o mal se ele quer. Ele tem plena autonomia. Veja, um jansenista ele vai dizer que isso é um absurdo, porque isso é colocar o homem no centro e Deus na periferia. A teologia católica contemporânea é absolutamente pelagiana. Absolutamente pelagiana. O pelagianismo é uma heresia do século IV. Logo, a Igreja Católica do século XXI é herege. Cabeça de um jansenista, estou pensando como Santo Agostinho. O Santo Agostinho andando por aí, ele diria que a igreja é pelagiana. Eu escrevi um artigo há pouco tempo sobre isso, né, pro nosso congresso em Brasília, para mostrar justamente isso. Faço uma leitura do catecismo da igreja e, de fato, o homem é uma figura central na teologia católica contemporânea. Então, esse laxismo moral é típico da crítica jansenista. O jansenista ele vai criticar isso.
Um outro elemento seria a retomada das controvérsias sobre a graça, com uma ênfase muito grande na teoria da predestinação. O que é uma teoria da predestinação? Deus não é democrático. Ele não salva todo mundo. Ele salva alguns. Por que salva alguns e não salva outros? Porque ele quer. Ninguém tem direito de levantar nenhuma credencial moral para Deus e dizer assim, olha, você deve me salvar. Por quê? Porque sim. Ou porque eu sou bom. Porque diante de Deus ninguém é bom. Então Deus salva quem? Quem ele dá a graça. E Deus dá a graça para quem? Para quem ele quer. E como eu sei que eu tenho a graça? Você nunca sabe. Então viva como se tivesse a graça. Então veja, com isso, Deus fica no centro da salvação, do processo salvífico. E o homem? O homem fica em segundo plano. O homem fica na espera, na expectativa. O ser humano não é um ser suficiente, capaz de fazer o bem ou fazer o mal. Para os jansênios, o homem só faz o mal. Só faz o mal. E para fazer o bem depende da graça. E se Deus dá a graça para quem ele quer, então assim, veja, só faz o bem quem Deus quer. Só é salvo quem Deus quer. Então veja, isso daí é uma teoria que fere o narcisismo, diríamos, do homem contemporâneo. Porque essa questão da autonomia do homem, ela é muito forte na atualidade. Então, como ficaria essa teoria agustiniana nas missas de domingo? Seria insuportável. As pessoas talvez levantariam, se entendessem o que o padre está dizendo, levantariam das suas cadeiras e iriam embora. O dízimo, ó, ia lá embaixo. Não rola esse tipo de teoria agora. Agora, um outro aspecto que é fundamental, e o Pondé já apontou, seria a centralidade da discussão moral nos jansênios. Então, ele foi um dos autores lapidares daquilo que nós podemos chamar de moralismo francês. E o que seria o moralismo francês? Uma investigação sobre as armadilhas da concupiscência. Então veja, um jansenista, no caso era um padre, analisando o seu dirigido espiritualmente, ele queria investigar para ver onde a concupiscência está atuando. O que é a concupiscência? Seria um desejo irresistível na realização do mal. Então, esse diretor de consciência, ele tentaria analisar o discurso do seu orientando para ver onde o mal aparece. E veja, o mal aparece com uma vestimenta de bem, com uma vestimenta de virtude. Então, os jansenistas, ele elabora um livro, o Discurso da Reforma do Homem Interior, como uma forma de levantar a máscara e mostrar para o indivíduo a verdade sobre si, e que muitas vezes é insuportável. Tá certo? Então, moralismo francês é justamente essa investigação profunda acerca da alma, no qual o investigado tem como seu ponto central a descoberta da concupiscência. Né? A ideia de tentar aprender a concupiscência funcionando no coração, né, daquele homem. Bom, a partir disso, dessa discussão acerca da concupiscência, o que o Jansenius faz? Ele pega uma passagem de um texto de São João, da primeira epístola de São João. Essa passagem ela é fundamental para a gente entender a divisão do livro. É a seguinte passagem: não há nada no mundo senão concupiscência da carne, primeiro capítulo, concupiscência dos olhos, segundo capítulo, orgulho da vida, terceiro capítulo. Então, ele vai falar dessas três concupiscências funcionando na alma humana: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Ele escreve uma introdução falando da precariedade da condição humana e uma conclusão. Esse é o livro dos Jansenius. Bom, o que eu pretendo fazer é falar um pouquinho desses três andares de concupiscência. Eu inicio pela concupiscência da carne. A concupiscência da carne seria o mal atuando nos 5 sentidos. Então, busca-se a realização, o gozo, o prazer, a satisfação nos objetos que são perecíveis. Agora, o que é interessante? Busca-se uma satisfação plena naquilo que se dissolve. Naquilo que se dissolve.
Busca-se uma satisfação infinita naquilo que é finito. O resultado é que essa conta não vai dar certo. Eu não consigo uma satisfação plena naquilo que é finito, naquilo que se dissolve. Então veja, o que um jansenista diria é que essa busca de satisfação plena, essa busca de prazer pleno nas coisas, faz da vida humana uma espécie de via sacra, ou seja, busca-se aquilo que não se pode ter. Busca uma satisfação infinita naquilo que é finito e precário. Logo, viver é estar sempre insatisfeito. É viver aquela insatisfação que o próprio Schopenhauer fala, né? Uma insatisfação mediante o desejo. Um desejo que nunca será preenchido. O desejo torna-se um inferno. Eu vou dar um exemplo aqui. O Jansenius, ele relata que havia uma freira, e essa freirinha, ela começou a dizer por aí, no convento, Port Royal, que ela era uma pessoa muito piedosa. E aí o diretor de consciência, escutando aquilo, o seu olhar jansenista, para ver onde que está a concupiscência a partir desse enunciado. Porque uma pessoa piedosa nunca se diz piedosa. Assim como o santo, ele nunca fala que é santo. Vocês podem ler as Confissões de Santo Agostinho. As Confissões de Santo Agostinho é uma confissão da sua precariedade, né? Da sua miséria. Então, o santo, ele se utiliza para mostrar o mal que há nele. E essa freira dizendo que ela é piedosa. E aí, em conversa com o diretor de espiritual pergunta, mas por que você diz isso? Fala, porque hoje eu estava nas laudas e eu escutei um salmo e eu comecei a chorar. Isso é prova da minha piedade. E aí o diretor de consciência, ele pergunta, mas você estava chorando em função das palavras bíblicas ou em função da música, da musicalidade, que também faz chorar? Veja, quando essa freira está diante do diretor de consciência, é como se ela estivesse diante do próprio Cristo. E ela diz, olha, eu estou chorando em função da música. Então veja, olha como a concupiscência entrou. Através da música, da musicalidade, ela começou a chorar, e como ela estava escutando um salmo, ela olhou para si no espelho e colocou a máscara da piedade. O que o diretor de consciência fez? Levantou a máscara e diz, olha, aí não há piedade. O que há aí é concupiscência. Uma concupiscência que atuou a partir da audição. Eu poderia dar outros exemplos aqui, né? Mas o que eu acho que é mais importante pensar em termos de concupiscência da carne é que o que o Jansenius vai dizer é que há uma necessidade de prazer. E o que o homem faz? É aumentar a satisfação do prazer e fazer desse aumento necessidade. Então confunde necessidade com satisfação. Então, existe um grau mínimo de prazer que é necessário. Mas o que nós fazemos? De alguma forma, aumentamos a quantidade de prazer e associamos essa quantidade aumentada à palavra necessidade. Logo, aquilo que não é necessário passa a ser necessidade. E aí a concupiscência funciona. Aí a concupiscência atua. Bom, é possível suprir isso. É possível vencer essa concupiscência através da temperança. Ou seja, a temperança seria sentir prazer somente naquilo que é necessário. A partir do momento que o homem supera essa primeira concupiscência, o Jansenius apresenta um outro problema. E aí nós vamos para a segunda parte do livro. A concupiscência dos olhos, a chamada concupiscência dos olhos. O que seria isso? O Jansenius diz que a concupiscência dos olhos, ela é marcada por uma curiosidade inquieta. E nós damos nome a isso. Chamamos isso de ciência. Então, a concupiscência dos olhos seria justamente essa curiosidade inquieta que nós chamamos de ciência. Trata-se de um desejo obsessivo de saber, com um fim muito claro, poder se gabar. O Pascal, que era matemático e passou a vida inteira se batendo com essa concupiscência,
ele dizia, olha, por que será que um matemático resolve um cálculo? Se ele tivesse total satisfação na resolução do cálculo, ele poderia resolver o cálculo e guardar. Mas não. Ele resolve o cálculo e ele quer mostrar para todo mundo, ele quer se gabar diante de todo mundo que o cálculo foi resolvido. Então, veja, a concupiscência, ela está atuando aí. É interessante que o Pascal, tentando fugir disso, olha só o que ele faz. Ele promove um campeonato, né, sobre a roleta, que era um cálculo, né, necessário para entender um problema de física. Ele promove esse torneio. Inúmeros intelectuais da época fazem inscrição. Ele já tinha o cálculo resolvido. Quando sai o torneio, ele apresenta o cálculo com um nome, com um pseudônimo, e ele resolve o problema. Então, ele falou assim, eu não vou... Ele tentando se enganar, né? Eu não vou colocar o meu nome, vou resolver o problema, mas eu não vou colocar o meu nome. Só que todo mundo sabia que era o Pascal. Então, por outro lado, ele queria mostrar para as pessoas, né, que esse cálculo pode ser resolvido. E assim, não havia ninguém na época que poderia resolver, né, esse cálculo, senão Pascal. Então, veja, essa luta contínua em relação a um tipo de conhecimento no qual o homem pretende se gabar depois, também pode ser combatida, né, essa doença da alma, como diz o Janssens, através da temperança. E de que modo? Que o homem busque saber somente aquilo que há necessidade. Claro que nós poderíamos repensar isso aqui, do ponto de vista científico nós teríamos inúmeros problemas, né? Mas aí eu trago essa perspectiva jansenista de conhecer aquilo que é necessário, e não além daquilo que é necessário. E superando essa segunda concupiscência através da temperança, o Janssens nos apresenta um terceiro problema, que seria o orgulho da vida. Bom, naquilo que diz respeito ao orgulho da vida, que é a concupiscência atuando no coração do homem, no início do texto, ele coloca o orgulho, a própria concupiscência, para conversar com o homem. E diz assim a concupiscência, por que tu triunfas, ó homem? Eu vivo ainda porque tu triunfas. Então, é importante essa passagem, porque o indivíduo superou a primeira concupiscência, o indivíduo superou a segunda concupiscência, e depois ele se gaba de ter triunfado. E aí a concupiscência diz para ele, está vendo? Agora que você se gaba, eu estou atuando em você. Neste momento que você se gaba, né, de ter vencido por conta própria as duas concupiscências, então eu estou atuando em você. Na medida em que você faz de si um ser absolutamente autossuficiente, capaz de triunfar, sem a graça. Nesse instante, Deus é colocado em segundo plano para os Jansênios. Para os Jansênios, o homem é mau, o homem é contaminado pelo pecado. Então, esse pessimismo agustiniano é muito forte. Né? Fazer o bem é uma concessão da graça. Como eu disse, a graça é dada para alguns. Então, não há por que se gabar. Agora, no intuito de curar esse mal, o que fazer? O que fazer? É agora que a gente entende bem aquilo que eu iniciei falando, o Pondé já apontou o pessimismo agustiniano. O Jansênios, ele cita uma passagem de Paulo que pede a Deus, suplica a Deus, para que retire dele um espinho da carne. Ninguém sabe o que é esse espinho da carne, mas era um mal que o incomodava. E aí, em um dado momento, ele escuta, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, o que isso significa? O Jansênios, ele traz aqui uma figura da medicina para tentar entender essa passagem. Ele diz assim como os médicos expulsam o veneno por outros venenos, do mesmo modo, o pecado de orgulho só se cura por outros pecados. Então veja, Deus deixa que o indivíduo permaneça pecando
para que ele não se gabe, para que ele não se orgulhe da própria santidade. Como eu dizia, o santo, ele nunca se reconhece como santo. Se o filósofo sutiliza para ver as minúcias de um conceito, o santo sutiliza para perceber a precariedade do mal que há no homem. Veja, o Santo Agostinho dizia o seguinte: olha, há pecado nas crianças? Sim. Onde você vê isso? Ama de leite, né? Duas crianças gêmeas mamando e elas brigando para ver quem vai pegar o peito primeiro. E aí você olha aquilo e fala, tá brincando, né? Tá encontrando mal na criança, né? E na verdade o Santo Agostinho diz, ó, essa mesma estrutura que está na criança, essa mesma estrutura está no homem adulto. E aí o roubo das peras, ele é sugestivo, justamente porque perguntam para o Santo Agostinho, roubo as peras, e ele se pergunta, por que eu roubei essas peras, né? E aí ele mesmo se pergunta, olha, eu tinha peras ainda melhores na minha casa, e por que eu quis comer as peras roubadas? E ele diz, olha, é muito melhor comer as peras roubadas, porque quando eu mastigo as peras, eu sinto o gosto do mal entre meus dentes. Então, é muito mais gostoso fazer aquilo que não pode. O Pondé tem até uma frase interessante, né, que ele fala que os nossos avós, eles transavam com muito mais intensidade, porque na época não podia. As avós. As avós. Na época não podia, então aquilo que não pode é mais gostoso. Então há uma atração irresistível em relação ao mal. E para os jansênios, enquanto o homem está respirando, o homem está realizando o mal. Então eu gostaria de terminar ressaltando que a graça para um jansenista é a única esperança, é a única possibilidade diante de um ser humano precário, e o Jansênios descentraliza o homem, coloca o homem na periferia e Deus no centro. Por fim, eu destaco que o Jansênios ele constrói essa obra mostrando as voltas, os desvios e as reviravoltas da vaidade, da concupiscência humana. Eu terminaria dizendo que Jansênios é um espírito de desconfiança freudiano, mas que surgiu em pleno século XVII. Obrigado.